Porque tem se deitado com muitos amantes. E o Senhor diz no verso número 30: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando tu a casa de prostituição, ao canto e a cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Deus está dizendo que um povo que se diz ser povo dele, mas que na verdade não é, é um povo prostituta. Aqui o Senhor chama de prostituto, aqui o Senhor chama de meretriz nesse dia, porque é um povo idólatra. É um povo que não segue a sua palavra, que não segue a sua doutrina, que não segue os seus ensinamentos. É um povo que não teme ao Senhor. São líderes que não tremem diante do Senhor. E o Senhor dizia para mim: filho, eles estão honrando mais os homens do que a mim. Eles estão preocupados mais em agradar os homens do que a mim. Estão fazendo tudo para atrair a atenção das pessoas, para agradar as pessoas, para bajular as pessoas. E estão se esquecendo de mim. Se esqueceram de mim, disse o Senhor. E o Senhor diz que muitos de vocês que me ouvem agora têm feito casa de prostituição em muitos lugares. Tem feito casa de prostituição na frente da televisão. Tem feito casa de prostituição na frente dos seus bens materiais. Tem feito casa de prostituição nos seus entretenimentos. Tem feito casa de prostituição, de adultério contra o Senhor, na cobiça pelas coisas terrenas. E o Senhor diz que muitos de vocês que ouvem esta palavra têm feito suas abóbadas, suas casas de prostituição em muitos ambientes de suas vidas, em muitas circunstâncias do seu dia a dia. E o Senhor tem dito, e Ele diz: não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Todas as meretrizes, aliás, foste como a mulher adúltera, verso 32, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. O Senhor está dizendo que parte da igreja, parte de vocês que me ouvem, não tem sido nem como uma prostituta, porque tem desprezado a paga. Que pelo contrário, vocês têm sido como uma mulher adúltera, que ao invés do seu marido, que é o Senhor, tem se deitado com outros amantes, chamado mamon, chamado dinheiro, chamado ganância, chamado exploração, chamada mentira, chamada falsidade, hipocrisia. Hipócritas transtornam a palavra do Senhor, adulteram a mensagem de Deus, prostituem a palavra do Senhor e ainda assim pregam em nome dele. Eis que a ira do Senhor virá sobre a cabeça de vocês se não houver arrependimento. Eis que a ira do Senhor se voltará contra cada um de vocês se não houver conversão verdadeira, se não endireitar os seus caminhos perante o Senhor, se não endireitarem suas veredas perante o Deus vivo e todo-poderoso, se não se voltarem para o Evangelho de Cristo, se não se voltarem para a palavra de Deus, se não abandonarem esses ídolos, essa prostituição, mulher adúltera, igreja adúltera, abandona os teus amantes e volta-te para o Senhor, volta para a palavra do Senhor, volta para a doutrina do Senhor. Será esta rosa? Qual será esta rosa? Esta rosa é Jesus. E o Senhor diz: foste como uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe muitos estranhos. Jesus é o nosso esposo, Jesus é o nosso marido, Jesus é o nosso noivo. Todavia vocês têm se deitado com mamon, todavia vocês têm se deitado com dinheiro, todavia vocês têm se prostituído em seus shows, todavia vocês têm usado o nome dele
para ganhar dinheiro e obter lucros em nome dele, como se ele tivesse enviado vocês, e eles não enviam vocês para ganhar dinheiro em nome deles. Vocês têm usado o nome do Senhor, e têm pregado o nome do Senhor, e têm feito comércio em nome do Senhor, têm feito shows em nome do Senhor, têm mercadejado a palavra do Senhor, o Santo Espírito do Senhor, profanando e blasfemando contra o Espírito do Senhor, e vocês fazem isso em nome dele, sendo que ele não os mandou e nem os enviou. Mulher adúltera, que ao invés do teu marido, que te amou, que deu a vida por ti no Calvário, que sofreu aquelas chicotadas, que sofreu aquela coroa de espinho, que passou a noite apanhando, que foi humilhado, que teve sua pele rasgada, que teve o seu sangue derramado, que foi cuspido, rejeitado por amor a ti, e agora tu adulteras, e agora tu te prostituis, agora tu te deita com amantes, trocando a fidelidade do teu Deus pela prata e pelo ouro que perece, pelas glórias terrenas, pela aparência do mundo, pela fama. Pastores adúlteros, que estão no segundo casamento em cima dos altares, que estão no terceiro casamento em cima dos altares, por conta do testemunho de vocês, outros casais têm se divorciado, outros casais têm se separado, porque vem em vocês um espelho, e dizem, se o meu pastor casou 2 vezes, eu também posso, se meu pastor casou 3 vezes, eu também posso. Adúlteros, prostitutos, o Senhor pesará sobre vós a mão dele. O Senhor os castigará, porque vocês não têm a humildade de se arrepender, de se converter para o Senhor e se voltar para Ele. Vocês têm maculado o nome de Jesus, vocês têm profanado o sangue da aliança, vocês têm lançado a verdade por terra e têm pisado nela como se ela fosse esterco. Mas o Senhor diz que é para que se cumpra a palavra do profeta Jeremias, a qual o Senhor enviou, que nos últimos tempos eles lançariam a verdade por terra, e fariam isso e prosperaria. Todavia depois viria o Senhor e destruiria os ímpios, os que negaram a sua palavra, os que abandonaram os seus caminhos, e os julgaria. E o Senhor diz, no verso 33, a todas as prostitutas, meretrizes, prostitutas, dão paga. Quando o homem quer sair com uma prostituta, o que é que ele faz? Chega ali na beira-mar. Ô minha filha, quanto é o programa aí? R$50, entra aí, vamos pro motel. A todas as prostitutas dão a ela paga. Verso 33, mas tu dá presente a todos os teus amantes, e lhes dá presentes para que venham a ti de todas as partes pela tua prostituição. O Senhor está dizendo que a todas as prostitutas, se um homem quer sair com ela, precisa pagar ela para poder se deitar com ela. Mas tu que se diz igreja do Senhor, tu que se diz noiva do Cordeiro, tu que se diz igreja evangélica de Fortaleza, tu que se diz igreja evangélica brasileira, tu tens sido pior do que uma prostituta, pior do que uma meretriz, porque a prostituta recebe dinheiro para se deitar com seus amantes, e tu não, tu tens dado dinheiro, tu tens oferecido presente, tu tens oferecido riqueza, tu tens oferecido solução, tens oferecido saída, e tem te deitado com muitos amantes, dando a ele presente. Diz o Senhor, tu és pior do que uma prostituta, porque tu é quem tens pagado os homens para te deitar contigo. Tu que te dizes profeta, que te dizes pastor, que te dizes apóstolo, que te dizes bispo, que te dizes missionário, mas que não tem sido fiel à palavra do Senhor, que tem prostituído a doutrina do Senhor.
Tu que te dizes igreja, mas que tem prostituído a palavra do Senhor, tem adulterado a palavra do Senhor, tem falsificado a palavra do Senhor. O Senhor diz esta tarde: tu és pior do que uma prostituta, porque tens pagado os teus amantes para te deitar contigo. Nunca se viu tanta idolatria por números como tem se visto nessa geração. Nunca se viu uma corrupção tão grande dentro da igreja como se vê nesta geração. Nunca se viu um adultério espiritual maior, onde a vida de oração deu lugar às campanhas místicas, onde a vida de oração deu lugar aos amuletos místicos. Nunca se viu tanta apelação. Venham, 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 fiquem no meu ministério, este é o melhor, este produz dinheiro, este ministério da riqueza, este ministério da prosperidade. Venham, 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 fiquem, ele é o melhor. Aqui há cura, aqui há milagres, aqui há profecias. Nunca se viu tanta apelação, ó prostituta. O Senhor diz que os seus pequeninos têm sido oprimidos, os seus pequeninos têm sido humilhados, as suas ovelhinhas estão dispersas e não tem a quem as apacente, estão passando necessidade e não tem a quem as socorra. O Senhor diz que escarnecem das suas ovelhas, que zombam dela e rejeitam ela e desprezam elas, porque são pobres, porque são necessitadas, porque são aflitas. Mas o que vocês não sabem, o Senhor diz, é que ela é rica, é que ela é rica, é que ela tem uma herança que vocês não conhecem, é que ela tem uma glória guardada para a eternidade que vocês não conhecem. E a igreja do Senhor, a verdadeira noiva do Senhor, está esperando por essa herança, está esperando por esta glória, está esperando pelo momento em que será recebida pelo noivo. A virgem, a igreja virgem, que não se prostitui com shows, que não se prostitui com campanhas, que não se prostitui com amuletos, que não se prostitui com o evangelho da barraganha, do Deus dos envelopes. Não se prostitui com o Deus que para abençoar, para dar alguma coisa para o povo, é preciso dar dinheiro para ele. A igreja santa, que não se prostitui com Deus mamão, com Deus ganância, com esse Deus que para curar tem que pegar um envelope, com esse Deus que para abençoar tem que dar 10ª parte. A igreja santa que não se prostitui com esses deuses, a igreja que está esperando o reino, a igreja que está esperando a glória eterna, a igreja que nesse momento, parte dela, ouve esta palavra e sabe que é o Senhor que está falando e não o homem, e sabe que esta palavra é de Deus e não do Jardel, do homem Jardel. A igreja cujo coração queima ao ouvir a palavra do Senhor, a igreja cujo coração se inflama ao ouvir a voz do seu Deus e sabe distinguir entre a voz da carne e a voz de Deus, entre a voz da ira, da revolta e a voz do Espírito Santo. E o Senhor diz: a todas as meretrizes não paga, mas tu dá presente a todos os teus amantes, e lhes dá presente para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Quer dizer, uma igreja que abandonou a palavra de Deus, uma igreja que rejeitou a doutrina do Senhor e que apenas oferece presente às pessoas para as pessoas virem para se prostituir com ela, com suas músicas lascivas, mundanas, imundas e imorais, que chamam de louvor, mas que na verdade louvam a Satanás e ao homem, mas não ao Deus vivo, santo, que está sentado no céu. Louvores que são compostos com a visão de vender bem, louvores que são compostos com a visão de agradar o homem para vender bem, para trazer lucros, louvores que adoram a Satanás, adoram ao homem.
tem atraído as pessoas, os amantes desta igreja prostituta. Quando eu digo igreja prostituta, queridos, eu falo, não é generalizando, eu digo esta igreja prostituta é a parte da igreja que está em adultério, em prostituição espiritual. E o Senhor tem falado nesse dia. E o Senhor diz, em Jeremias capítulo 13, no versículo número 8: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta, diz o Senhor. É uma palavra que Deus deu a Jeremias para o povo de Israel. Não é uma doutrina para a igreja hoje, mas o Senhor revela, o Senhor traz essa palavra como uma revelação da sua indignação sobre o povo que se diz igreja. E o Senhor está muito satisfeito. O Senhor está muito descontente. E vocês que deturpam a palavra do Senhor, que fazem com que as pessoas fiquem confusas quando ouvem a sã doutrina do Senhor, que adulteram e prostituem a palavra do Senhor, nitidamente aqueles que têm o Espírito Santo têm visto a loucura de vocês, adulterando e prostituindo a palavra do Senhor, apenas para o aumento da receita do ministério de vocês, apenas para aumentar a renda, as entradas do ministério de vocês. O Senhor virá contra vós. O Senhor virá contra vós. Vocês que têm confundido a mente das ovelhas, que estavam quase escapando deste mundo, estavam já deixando de olhar para o mundo, esquecendo o mundo, rejeitando o mundo, os prazeres, as delícias, a ganância, a cobiça, sim, as coisas do mundo, os apetrechos do mundo, a glória do mundo, as riquezas do mundo. Um povo que estava quase escapando disso, e vocês enganaram eles e fizeram eles de novo se dobrar diante do mundo. Eis que o Senhor virá contra vós. E diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, capítulo de número 1, quando o Senhor Jesus se manifestar dos céus com os seus anjos do seu poder, como labareda de fogo, ele virá do céu como labareda de fogo, e fogo faz o quê? Fogo queima. E virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor virá tomar vingança, diz o apóstolo Paulo, profeta, apóstolo, homem de Deus, pela revelação do Espírito Santo, no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, do verso 1 ao 10. Ele diz que o Senhor virá do céu como labareda de fogo e virá para tomar vingança de quem não conhece a Deus. E quem são aqueles que não conhecem a Deus, pastor? São aqueles que não guardam a sua palavra. São aqueles que distorcem a sua palavra. E não conhecem a Deus, porque se conhecessem a Deus, jamais distorceriam uma única vírgula da palavra de Deus vivo. Porque disse o Senhor que os céus e a terra passam, mas a sua palavra permanece. Se conhecessem a Deus, jamais obrigariam o povo a fazer alguma coisa que Deus não obrigou. Se conhecessem a Deus, jamais obrigariam o povo a dar dinheiro para eles. Se conhecessem a Deus, jamais andariam em carros importados, usando joias caras, roupas caras, para se exibir, para ostentar.
Porque se conhecessem a Deus, conheceriam o que está em 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, quando diz: não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, a soberba da vida, procede do mundo e não de Deus. E aquele que faz, e o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se conhecessem a Deus, conheceriam o que está em Mateus capítulo 19, em Lucas capítulo 18, quando Jesus Cristo disse: as riquezas dificultam a entrada do homem no reino celestial. Não conhecem a Deus, mas viram que as pessoas são loucas por Deus. Não conhecem a Jesus, mas viram que as pessoas são loucas por Jesus. Eles têm usado o nome de Jesus, a palavra de Jesus, apenas para se promover, apenas para enriquecer, apenas para obter lucro, apenas buscando glória e honra e fama com ela. E de cara limpa, cara lavada, sem o mínimo de temor e honra e respeito à santíssima doutrina, à santíssima mensagem do Evangelho, à santíssima palavra de Deus, deturpam ela e adulteram ela livremente, como se não valesse nada, como Satanás fez em Mateus capítulo 4, quando distorceu o sentido de Salmo 91, verso 11 e 12. Quando Satanás disse para Jesus: Jesus, está escrito. O diabo disse para Jesus: Jesus, está escrito. Pula daqui abaixo, porque os seus anjos darão a teu respeito e te sustentarão nas suas mãos. Fazem como Satanás. Destroem a palavra, deturpam a palavra, adulteram a palavra, prostituem a palavra. E trazem má fé para o caminho da verdade. Para quê? Para que se cumpra o que o apóstolo Pedro, que o Espírito Santo revelou ao santo apóstolo do Senhor na sua segunda epístola, a epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo número 2, ele diz que por causa desses homens o caminho da verdade seria difamado, seria blasfemado. E no verso 3 diz: e por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, ou seja, com mentira. Pedro disse que chegaria um tempo em que o povo de Deus se tornaria fonte de lucro para homens amantes do dinheiro, homens impiedosos, ímpios, iníquos, que não se compadecem da necessidade do pobre, mas quando puder sugar deles, estão sugando. Que todas as bênçãos e promessas de Deus, eles oferecem em troca de dinheiro. Já estava profetizado. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, com mentira. Mas o texto diz, no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Pedro, que sobre eles, já de muito tempo, a sua sentença já está determinada. E a sua perdição não está dormindo. Serão condenados. É o que o texto diz. Eu não estou julgando a ninguém. Eu apenas estou entregando uma mensagem de Deus. Uma mensagem do Senhor. Seria mais cômodo para mim está aqui dizendo para você: olha, Deus vai te abrir portas. Seria mais cômodo para mim estar dizendo aqui hoje: olha, Deus vai te prosperar. Olha, receba aí a vitória. Olha, receba aí a bênção. Olha, Deus vai abrir porta, mulher. Deus vai mudar essa situação, esse quadro. E seria mais cômodo para mim estar falando isso. Seria mais cômodo para mim estar mentindo em nome de Jesus, deturpando a doutrina de Cristo. Seria mais fácil para mim estar bajulando os homens, buscando de vocês elogio, fama, glória de vocês. Mas eu não quero. Eu rejeito a glória de vocês. Eu rejeito a honra de vocês. Eu rejeito o louvor de vocês. A glória que eu busco e espero é apenas de Deus Todo-Poderoso. Por isso prego esta palavra para vocês. Quer vocês ouçam, quer deixem de ouvir. Mas um dia vocês vão saber que foi Deus quem exortou vocês. Um dia vocês vão saber que foi Deus quem falou com vocês. Um dia vocês vão saber que foi Deus quem avisou a vocês. E eu particularmente espero que vocês venham ter o conhecimento disso o quanto antes. Porque a Bíblia diz
que o juízo será sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que paradigma é esse, pastor? O juízo será sem misericórdia para quem não se arrependeu, para quem não se dobrou diante da palavra do Senhor. Não basta apenas dizer que conhece a Cristo, não basta apenas chamar Deus de Deus e Jesus de Senhor. O Senhor quer que obedeça a sua palavra. O juízo será sem misericórdia para com aqueles que adulteraram a palavra, para com aqueles que pregaram heresias em nome do Senhor. E a misericórdia triunfará sobre o juízo. Como, pastor? A misericórdia vai triunfar sobre o juízo para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se voltaram para a palavra, aqueles que abandonaram a placa ministerial, a placa denominacional, nomes, os homens, e amaram a Deus ao ponto de entregar suas vidas por Ele. A misericórdia vai triunfar sobre o juízo na vida dessas pessoas. Mas na vida daqueles que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, a ira de Deus prevalecerá. Aqueles que amaram mais os primeiros assentos nas igrejas, esqueceram a doutrina do Senhor, a ira de Deus virá como um fogo destruidor. E o Senhor diz que Ele virá tomar vingança. Em 2 Tessalonicenses 1, do verso 7 ao 10. No verso 8 ele diz: tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior obra que Satanás tem operado no século 21, e o que ele sempre tentou fazer contra a igreja, foi distorcer o Evangelho, foi tirar a pureza, a santidade, a genuinidade, a autenticidade do Evangelho de Cristo. E por que Satanás faz isso, pastor? Porque ele sabe que o Evangelho é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. No Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá da fé. E viver da fé é crer nas promessas eternas, suportar as afrontas, as aflições que vêm, renunciar a este mundo e os prazeres dele, e viver uma vida para a glória de Deus, e esperar a grande recompensa, a grande herança dos céus. Então a Bíblia diz, o Espírito Santo revelou a Paulo, 2 Tessalonicenses 2, 1, aliás, do verso 7 ao 10, que o Senhor virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está obedecendo ao Evangelho? Aí eu estou, pastor, você está me julgando. Você está obedecendo o Evangelho que estão pregando aí onde você está ouvindo. E quem foi que disse que esse Evangelho que estão pregando por aí, a maioria deles é o Evangelho de Cristo? Observe o texto. O Senhor virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é o Evangelho de Sechonoye, daquela seita oriental. Não é o Evangelho do Espiritismo, o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é o Evangelho segundo a prosperidade. Não é o Evangelho segundo as curas. Não é o Evangelho da vida boa, da vida tranquila, da vida regalada, do melhor dessa terra. Não, isso não é o Evangelho de Cristo. O texto diz, se você acha que está obedecendo o Evangelho, está seguindo o Evangelho de Sechonoye, você não segue o Evangelho de Cristo. Se você acha que está seguindo o Evangelho, está seguindo o Evangelho de Allan Kardec, você não segue o Evangelho de Cristo. Se você acha que está seguindo o Evangelho, está seguindo o Evangelho da prosperidade, da vida tranquila, da vida regalada, das conquistas, do Deus vai dar, do Deus vai fazer. Olhe, meu irmão, enxergue, abra seus olhos, que Deus é esse que você vê. Um Deus que eu olho para a Bíblia e manda o homem abrir mão do mundo, deixar de olhar para o mundo, deixar de cobiçar para o mundo, olhar para cima, pensar nas coisas de cima, esperar as coisas de cima e desejar as coisas de cima. Agora ele passa por cima da palavra dele e vem lhes prometer bênçãos, riquezas terrenas. Isso não é o Evangelho.
Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho das campanhas, esse não é o evangelho. Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho das faixas empenduradas nas portas da igreja, venham receber seus milagres, esse não é o evangelho. Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho que vende os dons espirituais, esse não é o evangelho. Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho que vende cura e milagre, esse não é o evangelho de Cristo. Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho do dízimo por obrigação, esse não é o evangelho. O evangelho que você está seguindo é o evangelho dos envelopes, das correntes, das campanhas, esse não é o evangelho de Cristo. Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho onde os jovens podem namorar, se beijar, se prostituir, esse não é o evangelho. O evangelho que você está seguindo é o evangelho do divórcio. Ah, o que importa é ser feliz, vamos divorciar e casar com outra pessoa. Ah, não deu certo também não, vamos divorciar e casar com a terceira pessoa. Que bom, passou 1 ano, 2 anos, tem filho. Não, mas também não deu certo não, vamos casar com a quarta pessoa. Se esse é o evangelho que você segue, este não é o evangelho de Cristo. Se o evangelho que você está seguindo é o evangelho de promessas, de riquezas, este não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, eu dizendo isso e mostrando na Bíblia Sagrada, na doutrina de Cristo, muitos vão continuar cegos. Por quê, pastor? Porque não são ovelhas de Cristo. São vasos de desonra. São vasos de ira preparados para o dia do juízo. São pedras de tropeço, rochas de escândalo contra o santo evangelho de Cristo. São os falsos profetas, são os seguidores da heresia. O Senhor disse que vai tomar vingança contra aqueles que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. O evangelho que você está seguindo é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Você talvez tenha certeza absoluta que é. Mas se você der uma olhadinha mais apurada de Mateus, Apocalipse, estudar e olhar, você vai perceber que, embora pareça muito, mas na verdade está bem distante de ser o evangelho de Cristo. E ele diz no verso 10 que o Senhor vai vir para ser glorificado nos seus santos. Aliás, no verso 9, e essas pessoas que não obedecem ao evangelho de Cristo, verso 9, padecerão castigo, ou aliás, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Os que não obedecem ao evangelho padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Seguir o evangelho, filho, não é só se tornar uma pessoa certinha, não. Aqueles que se chamam muçulmanos, que estão matando pessoas, explodindo e matando pessoas, degolando cristãos, eles têm uma vida certinha. Inclusive, eles nem toleram o adultério. Se pegar um adultério lá, eles apedrejam as pessoas. Apedrejam a mulher que adulterar e o pai dela também. O coitado não tem nada a ver. Eles são certinhos, são rigorosamente certinhos. Eles não têm vícios, eles não se prostituem, não adulteram. São rigorosamente certos. Mas seguir o evangelho, filho, não é apenas ter uma vida certinha. Não. Vida certinha muitos têm. Católicos têm, espírita tem, ateus têm, são honestos. Sim. Mas seguir o evangelho, obedecer o evangelho, a própria palavra já está dizendo, é viver o evangelho. Viver o evangelho, siga o evangelho, conheça o evangelho, viva o evangelho, porque o castigo do Senhor virá, e essas pessoas que não estão obedecendo ao evangelho padecerão eterna perdição diante da face do Senhor. Quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Eu quero dizer, meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.